Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha. A aula de hoje eu vou um estudo introdutório aos relés e mostrar como a gente faz para fazer o teste deles, tá? Aqui são alguns relés, existem vários tipos. Eu trouxe alguns aqui para vocês dar uma olhada, vamos falar de cada um deles, mas vamos ver o princípio deles. O relé é um dispositivo eletromecânico. Ele é formado da seguinte forma: ele tem uma bobina, dentro dessa bobina tem um núcleo metálico, e ela está, a região dela, quando a gente coloca uma fonte de tensão nessa bobina, vai provocar um campo um campo magnético. O que acontece? Perto dela tem uma chapinha de ferro, então várias, que ela é forçada às vezes por uma mola na direção de um contato. E aqui tem outro contato. Quando não tem campo magnético, a mola força a chapinha, por exemplo, nessa direção, e essa parte aqui da chapa, vamos chamar ela aqui de comum, fica conectada eletricamente nesse ponto bem aqui, que nós vamos chamar de contato NF, contato normalmente fechado. Porém, nessa mesma situação, com a bobina, o contato aqui, os dois contatos, contato NF. Só que isso sem campo magnético, sem a tensão aparecer na bobina. Agora, se a gente coloca a tensão na bobina, fechamos o circuito, vai ter uma corrente circulando, e essa corrente circulando vai provocar um campo magnético. Esse campo magnético vai atrair a chapinha. Então, o contato passa a fechar para cá, e a mola vai ser forçada. A mola vai ser forçada, então ela vai se deslocar nessa direção. Fechando agora o comum daqui com esse ponto bem aqui, que nós vamos chamar de NA, contato normalmente aberto. Então, o contato normalmente fechado é o contato que tem continuidade para o comum quando não tem tensão na bobina. E o normalmente aberto é o contato que só tem continuidade para a bobina quando pro comum, né? Quando a bobina está energizada. Então aqui temos o contato normalmente fechado e aqui o contato normalmente aberto. Às vezes ele vai estar escrito assim, ó, NC do inglês, né, normally close, ou NO, bem que no NA vai ser o NO, que é o normally open. Isso aqui na prática mostra que podemos fazer o controle desses contatos com o fato de botar ou não tensão na bobina. Mas observe o seguinte, esses contatos aqui, ó, dizemos que tem uma isolação galvânica, não tem contato elétrico dessa parte com essa. Então eu posso, com pequenos circuitos, eu posso controlar o abrir e o fechar desses contatos e posso controlar cargas grandes, porque geralmente esses contatos suportam valores razoáveis de corrente, tá? Eu posso fazer, por exemplo, aqui já fazendo um desenho do relé. Pegar um relé, botar, por exemplo, assim, ó. Aqui minha referência, desse lado, né? E aqui eu colocar uma pequena chave, uma botorazinha. Ou seja, o mais está aqui direto. O menos só vai aparecer quando eu apertar aqui, aí vai ter o menos. E aqui, ó, o contato comum, NA, NF. Eu posso pegar, por exemplo, o fase do 220 que vem da rede, por exemplo, tá? Aqui o fase, aqui o neutro. Colocar aqui no contato NA, botar, por exemplo, uma lâmpada e deixar assim. O que vai acontecer? Se eu não apertar aqui, ó, na lâmpada só está chegando o neutro, tá? Em algumas regiões do país é fase, mas é a mesma coisa. Ele só vai, a lâmpada não aciona, mas se eu apertar aqui, ó, ele vai fechar daqui para cá, vai gerar campo magnético que vai chamar esse contato para cá, ó, vai chamar para cá. Então essa fase aqui vai aparecer na lâmpada, eu vou acionar a lâmpada. Então com uma pequena chave comum, eu consigo acionar um relé que vai acionar a lâmpada. Isso é usado
usado demais, tá? Já mostrando a prática, queria mostrar para vocês, ó, aqui é um relézinho. Isso aqui foi muito produzido pela Metaltex, mas tem outros fabricantes, né? E podemos olhar que ele tem 5 terminais. Tem 5 terminais. Fazendo o desenho dele, ó, não dá de ter uma ideia exatamente do que tem por dentro. Mas, por exemplo, nesse outro relé aqui, ó, que ele já é transparente, já fica mais claro, ó. Daqui eu consigo ver, ó. Claro que é bom ver o datasheet dele, né? Mas daqui eu consigo ver, ó, bem aqui, ó. E geralmente os contatos mais afastados assim é a bobina. E eu consigo ver, ó, que os fios que estão vindo para ele aqui, ó, estão vindo da bobina. Certo? E esses outros contatos aqui, outros terminais, são os contatos que vão abrir e fechar. Como é que eu sei? Eu posso pegar o multímetro, deixar na escala de resistência e botar aqui na bobina. 160 ohms. Geralmente é um valor bem baixinho mesmo. Mas aí, ó, se eu abrir ele, no caso eu medi a bobina, eu vou ver, ó, que a chapazinha que eu tava falando, ó, ela tá direto nesse ponto bem aqui. E quando a bobina é acionada, ele vai fazer isso aqui, ó. E vai fechar com esse outro ponto bem aqui. Então, ó, eu vou botar aqui no contato normalmente fechado. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui no caso seria o contato, aqui é o comum. E aqui seria o contato normalmente fechado. Repara que deu uma resistência baixa. Se eu botar aqui para ele fazer o bip, né? Tá vendo? Aqui é o bip. Agora se eu acionar ele, posso acionar ele eletricamente aqui, né? Eu vou acionar, mas eu também posso acionar aqui, como eu abri ele, acionar ele mecanicamente. Olha como ele vai parar, ó. Parou, tá vendo? Porque eu acionei no ponto que está vindo para o contato normalmente fechado. Se eu botar no contato normalmente aberto, ó, sem acionar, não tem baixa resistência. Mas se eu acionar, ó, aí tem a baixa resistência. Eu vou ligar aqui uma fonte de tensão. Preparei aqui uma fonte de tensão de 12 volts, tá? Eu coloquei aqui, eles estão no contato normalmente do comum para o contato normalmente aberto. Presta muita atenção, ó, que eu vou acionar ele e o contato vai fechar, ó. Viram? Eu acionei aqui, botei os 12 volts, ó. Tá vendo? Ele pega aí e fecha o contato. Deixa aqui bem perto para vocês olharem ele se movimentando, tá vendo? Beleza, gente? Mostrando que esse relé aqui tá bom. Mas esse relé não é tão comum não. O mais comum é esse outro bem aqui. Esse outro relé, geralmente olhando ele assim, daqui para cá é a bobina. Ok? O contato normalmente, o comum, é esse bem aqui do centro. E geralmente esse lado aqui é o contato normalmente fechado e aqui é o contato normalmente aberto. Então, sem tensão na bobina, ele está fechado daqui para cá. E quando eu coloco tensão na bobina, ele fecha daqui para cá. O primeiro teste que se faz no relé, para ver se ele está bom, é o teste da bobina, da resistência da bobina. Como ela é um pedaço de fio enrolado, tem que dar uma resistência baixa. Então, ó, colocando aqui, ó, daqui para cá, ele vai dar, ó, 404 ohms. É um valor bom. E agora, ó, isso não quer dizer que ele tá normal, quer dizer que a bobina por enquanto tá boa. E botando daqui para cá, tem que dar baixa resistência. E foi o que aconteceu, ó. 0,6 ohms. Agora, daqui para o contato normalmente aberto, tem que dar alta resistência, ó. Aqui é alta resistência, tá em mega, certo? Baixa resistência é como se estivesse encostando assim. Deu alta resistência. O que eu posso fazer agora? Para poder testar ele, eu vou jogar 12 volts nele.
quando eu colocar 12 volts, temos que ouvir o barulho dele fazer o tec. E do contato normalmente aberto, vai ter que ter continuidade para o comum. Eu vou encostar aqui, olha. Olha como deu baixa resistência. 0,6 ohms. Vou afastar. Vou deixar para ele fazer o bip. Sem tensão na bobina. Do comum para o normalmente aberto não tem nada. Quando eu atuar aqui, ó, fechou. Do comum para o normalmente aberto. Mostrando que até agora tá bom. E normalmente fechado. Normalmente fechado tá sempre fechado. Quando eu atuar, botar a tensão na bobina, ele tem que abrir, ó. Ele abriu, tá vendo? Mostrando que esse relé aqui está em bom estado. Esse é o teste do relé. Esse aqui, no caso, é um relé bom. Vamos pegar aqui, eu trouxe aqui alguns relés que estão danificados, tá? Então esse relé aqui está danificado. Vamos ver qual é o defeito dele. Eu vou botar aqui primeiro medir a tensão na bobina. Eu já não gostei, ó. 1.6K, 1.6 kΩ. Tem que dar lá pelos 400 e poucos, 300 ohms. No caso aqui deu 1.6 kΩ. A bobina deu uma resistência muito alta. Vamos ver aqui, do comum para o NF. Deu até resistência baixa, né? E do comum para o NA deu resistência alta. Mas vamos ver. Vamos ver se quando eu colocar a tensão aqui, se o contato do comum para o NA se dá baixa resistência, olha. Não deu, ó. Ele entra fazendo barulhinho, tec, tec, tec. Então, provavelmente ele está com defeito. Provavelmente não, ele está com defeito. E o defeito é na bobina. Isso aqui, ela está com defeito. Não funcionou. Vamos ver esse outro relé bem aqui. Primeiro, medir a bobina. Esse relé também está danificado, tá? Deu até resistência boa, 404 ohms. Beleza, vamos ver aqui do comum para o NF. Não, deu bom. Do comum para NF, deu baixa resistência. Do comum para NA, deu alta resistência. Mas vamos ver se, quando eu colocar a tensão aqui na bobina, se ele vai dar baixa resistência do comum para NA. Também não deu. Apesar da bobina ter dado um valor bom, 400 e pouco, mecanicamente ele não está conseguindo atuar, então ele tem defeito mecânico, tá? Então esse aqui também não presta. Por último, esse outro bem aqui. Vamos ver a tensão, a resistência da bobina. 400 ohms. Deu bom. Então vamos ver aqui do centro, porque é para ser o contato normalmente fechado. Olha, o contato normalmente fechado deu alta resistência. Já não presta. Vamos ver aqui do comum para o normalmente aberto. Normalmente aberto, ó, tinha que dar alta resistência, deu baixa resistência, ó. Então, o parte que era para estar normalmente aberto, o contato daqui para cá, ó, a gente disse que o contato está colado, ele está colado aqui. No teste final, ó, eu vou botar aqui e vou ver se altera alguma coisa quando eu botar a tensão. Porque alguns relés, a posição do NA e no F troca, certo? Mas nesse caso aqui não, ele está com defeito, olha. Eu até escuto ele fazer tec, 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 mas ó, eu estou num contato normalmente fechado, ó, tá com alta resistência, não acontece nada de diferente, ó. Mesma coisa. Se eu botar aqui no normalmente aberto, ele também faz tec, tec, tec e continua fechado direto, o contato está colado. Então esse relé aqui também não presta. Lembrando, um relé bom. Do contato, primeiro, a resistência tem que ter aquele valor de 300 e pouco, 400 e pouco. Para esse relé aqui, esse tipo de relé, varia muito de relé para relé, ó, 400 e pouco. Eu vou botar aqui do centro, pro normalmente fechado, resistência baixa, beleza. Então, eu vou alimentar ela e ver se o contato normalmente fechado, se ele vai abrir quando eu alimentar, ó. Ele abre, ó, deu alta resistência. O contato normalmente fechado tá bom. Vou botar aqui normalmente aberto, alta resistência, né? Se eu alimentar, tem que dar baixa resistência. Deu baixa resistência, tá vendo? Então, ó, botando aqui para fazer o bip, ó, contato normalmente fechado. Quando eu alimento, ele abre. Mostrando que tá bom. Contato normalmente aberto. Quando eu alimento, ele fecha. Então, esse é o teste do relé, é o teste dinâmico. Primeiro testa a bobina e depois testa a atuação dos contatos. Se funcionar, é porque o relé tá normal. Um relé normal, ó,
desse mesmo modelo aqui, ó, eu tenho aqui. Vai olhar ele por dentro. Olha como ele é. Aqui é a parte que atua mecanicamente. Que fecha internamente, ó. Liberando aqui, por esses terminais. Então, ó, dá de ver que a bobina dele tá normal. Botando aqui nesse cara de resistência, ó, 416 ohms. Tá normal. Botando para fazer o bip. Pro NF, tá fechado direto. NA tá aberto. Menos quando eu aperto e aciono bem aqui, ó. Mostrando que ele tá normal. E vou acionar agora pela bobina. Alimentando aqui. A gente vai ver que ele vai movimentar aqui e vai fechar aqui no multímetro. Do comum para NA. Fechou. E agora abriu. Mostrando que ele fecha por aqui assim. Tá bom, gente? E dá de fazer esse teste na placa? Dá. Dá de fazer o teste na placa. Tranquilamente. Só tem um pequeno detalhezinho quando for fazer na placa. Às vezes, um dos bons projetos, o relé, ele tem o que a gente chama de diodo de roda livre. Já estudamos sobre isso. É um diodo que fica assim. Serve para quê? Serve para proteger a chave que vai estar acionando ele aqui embaixo. Geralmente ele é acionado pelo menos. E aqui é o mais. Então, quando vocês forem alimentar, tem que botar o mais aqui e o menos aqui. Só para pegar e pegar o quê? Na placa mesmo, pegar e jogar a fonte de tensão. Aí vai ter que acionar os contatos. Você não pode pegar e alimentar ao contrário. Porque senão você vai estar polarizando esse jogo aqui diretamente. E aí a fonte vai desarmar. Certo? A fonte de teste. Isso aqui a gente vai ver em outras situações. Que eu vou fazer uma aula sobre acionamentos. Acionamentos usando chaves mesmo, usando transistores. Usando transistor bipolar, usando MOSFET. Vamos ter aula sobre isso, tá? Mas esse teste aqui dá de fazer na placa. É só pegar o fiozinho da fonte, botar aqui e ver se ele aciona. Faz tec, tec, tec. E se o contato normalmente fechado vai abrir, se o contato normalmente aberto vai fechar. Mostrando que o relé tá bom. Galera, mais uma vídeo do canal. Quem gostou, clique em gostei. Obrigado por assistir nossos vídeos, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!